Fala mestres, beleza? Tandara aqui, sejam bem-vindos ao guia de primeiras impressões da temporada de outono de 2018. Nesse guia nós vamos apresentar pra vocês os animes que estrearam nessa temporada, usando a regrinha dos 3 primeiros episódios pra falar se o anime vale ou não a pena de você assistir até o final. E o roteiro foi feito pelo Igor e pelo Rafa, então brigadão e créditos a eles. Sem mais delongas, Ixo! Hiradid. Derrida é perseguido por um programa que conserta um erro na linha de robôs de seu pai e deixa uma cópia desse programa com a filha do seu amigo, a Mag. Então ele acidentalmente se congela por 10 anos e agora precisa tanto encontrar a Mag quanto consertar o passado. Se você não entendeu muito bem essa sinopse, não se preocupe, porque ela é confusa assim naturalmente. Todo o decorrer da história é completamente desconexo com a situação proposta. Toda a teoria da viagem do tempo é simplesmente jogada. Os personagens de repente sabem de uma informação que sequer tinha pensado, ou até mesmo a obra tenha passado. Dos vários erros que ele comete, o maior é em seu roteiro, que fica muito mal contado e conveniente com o decorrer dos episódios. Seus personagens são fracos e unidimensionais. Seu ritmo é cansativo e exageradamente dramático. Situações impostas mudam do nada porque sim. Além de outros fatores que fazem esse ser um péssimo anime de sci-fi. E não recomendamos pra você essa bomba relógio. Double Decker, Dougi Kiryu. A cidade de Lis Valeta tem uma divisão policial chamada de 7U e são especializados em resolver casos que envolvam Hunter, uma espécie de droga que faz a pessoa ter habilidades sobre-humanas. E aqui vamos acompanhar a divisão do recém-chegado Kiryu, que vai fazer dupla com Dougi, um agente experiente nesses casos. Pois é, eu usei a mesma sinopse do guia da temporada, porque desde o que eu falei lá naquele guia não mudou muita coisa aqui. O anime ainda mantém os mesmos problemas, ainda se mostrou episódico e não teve uma evolução narrativa considerável, já que nessa primeira etapa foi apenas a apresentação de personagens, alguns vilões da semana e mantendo aquela forma expositiva de contar todos os casos, muitas raízes de Battle Shonen incrustadas em sua história e muita, mas muita expressividade dos seus personagens, dos seus ataques e dos seus diálogos. E ainda mantém o que eu digo, se você gosta desse estilo de narrativa, vai fundo que ela é pra você. Além de não ser nem de longe o anime indispensável dessa temporada. Akane Sasu Shoujo. Asuka é fascinada por ocultismo e faz parte do clube de rádio da sua escola. Ela e suas amigas vão atrás de lendas urbanas e mistérios, até que eventualmente, num ritual rotineiro, elas conseguem atravessar para uma nova dimensão, onde lá existem garotas que são idênticas a elas, que lutam contra monstros cibernéticos. Aqui temos um anime que tenta beber um pouco de Mahou Shoujo e Battle Shonen, e tenta juntar uma série de conceitos que acaba não sendo nada que apenas o superficial de todos eles. Suas personagens extremamente simplórias e com pouco carisma fazem as suas passagens serem menos interessantes e menos impactantes do que já são, ainda mais porque apenas os seus arquétipos são utilizados de uma forma pouco expressiva e o seu próprio mistério, que é a única coisa que mantém um pouco você dentro da história, não parece ser levado tanto a sério, até porque o próprio roteiro às vezes esquece que ele é sério. Por outro lado, se temos alguma coisa interessante aqui, com certeza são suas cenas de batalha e principalmente a sua direção de áudio, fazendo ótimos encaixes de suas insert songs e com trilhas sonoras belíssimas, que fazem suas batalhas serem muito mais empolgantes. De fato, a Akane Sasu Shoujo só sobrevive por causa da sua produção, ou melhor dizendo, da sua produção dentro de batalha, porque o resto do anime é quase completamente descartável de tão genérico e sem uma personalidade própria. Portanto, eu acabo não indicando pra vocês. Tensei Shitara Slime Data-ken. Minami é esfaqueado enquanto andava pela rua e acaba renascendo em um mundo de Isekai como um slime, onde assume o nome de Rimuru. E agora ele busca aprender mais sobre aquele mundo e seus poderes. Slime é uma obra que representa bem o seu gênero, bem até demais, e isso é um problema. Isso se deve aos elementos estúpidos no que remete à construção e desenvolvimento de personagens, onde todos representam arquétipos conhecidos e são apresentados de maneira mais simplória possível, desde dragão de a lobinhos obedientes, a goblins bombados e etc. Por outro lado, a sua produção é bem acima da média, com cenas de ação fluídas e bem segmentadas, além de boas construções audiovisuais. Se a sua expectativa é uma obra com clichês e arquétipos desse gênero, piadas bobas e visa somente o entretenimento pelo entretenimento, pode ir que a obra vai te entregar exatamente isso.
Kazagatsu Yoku Fuiteiru. Kakeru é forçado por Raiji a morar no dormitório chamado Shikuseisou. Lá ele descobre que o dormitório era um clube de corrida de sua faculdade, e Raiji vai enrolar todos os integrantes do dormitório a participarem de um dos maiores eventos de corrida do Japão. Kazegare consegue acertar muito bem na construção e concepção dos seus personagens, que especificam muito bem o papel de cada um no dormitório e na equipe, e a interação entre eles, no geral, funciona muito bem, trabalhando muito a visão dos personagens, principalmente do Kakeru, sobre corrida, e dando mais importância para os personagens do que para o esporte, característica essa que a autora de Fullmetal Alchemist manteve muito bem aqui. Quem quiser um anime de esporte que possa desenvolver bem os seus personagens num âmbito mais pessoal, esse parece realmente cumprir as promessas e expectativas sobre ele. Então, mais do que recomendado. Teishon Butayaro wa Bunniger Senpai no Yume wo Minai, ou simplesmente Bunniger. Sakuta é um estudante do segundo ano que vive a sua vida rodeada pela síndrome da adolescência. Em meio a isso, ele conhece a Mai, que assim como ele sofre com a mesma síndrome e acaba ficando invisível em decorrência disso. Agora Sakuta busca ajudar essa garota coelhinho com essa síndrome. A proposta de Bunniger é tratar as relações interpessoais e íntimas dos personagens, dentro da premissa da conturbada época da adolescência, por meio da síndrome da adolescência e do convívio social, acertando muito no quesito de fluidez de diálogos e construção cômica de conceitos mais pesados, além de fazer um bom uso da caracterização dos personagens, fortemente alinhado aos estereótipos conhecidos por quem curte o gênero escolar, tendo uma boa produção com poucas inconsistências visuais e uma ótima ambientação. Se você gosta de animes com piadas e clichês do gênero, com doses filosóficas e personagens no mínimo intrigantes, você realmente deveria dar uma chance pra esse daqui, porque está mais do que recomendado. Sora Toumi no Aida. Haru quer se tornar uma pescadora espacial, pois nesse mundo os peixes agora estão no espaço, se tornando criaturas gigantescas e monstruosas, que segundo a obra precisam ser caçadas, pois os humanos gostam de comer peixe. De fato, premissas bizarras sempre são muito bem-vindas em animes, mas o problema aqui é que, como eu falei, se trata de uma adaptação de um jogo de celular para animes de baixo orçamento e com uma péssima ideia. Toda a bizarrice do seu roteiro e as suas extravagâncias de conceitos da obra acabam sendo tão mal conduzidos que simplesmente não são digeríveis esses conceitos, tentando se levar a sério um conceito muito bobo, com ataques especiais extravagantes, habilidades que com certeza remetem ao jogo, mas tudo isso feito de uma forma completamente amadora. O anime não tem carisma, suas personagens não cativam, seus visuais, por mais baixo orçamento que tem, poderiam pelo menos ser um pouco mais polidos. Nada, absolutamente nada cativa nesse anime, tudo parece ser superficial e bobo, sendo o anime completamente dispensável dessa temporada. Zombieland Saga. Sakura acorda em uma mansão antiga cheia de meninas zumbis, além de ter sido transformada também em um zumbi. Ela é informada por Tatsumi, que agora é seu empresário e também é uma Mamoru Miyano, que ela, junto com as suas amigas zumbis, deverão formar um grupo de idols e salvar Saga, a sua cidade. Zombieland Saga tem um fator muito interessante, ele é muito criativo e bem produzido quando se trata de ser qualquer coisa que não seja um anime de idol. Quando é fazer piadas sobre zumbis ou cenas de terror, o anime mostra tudo a que veio, com uma animação e direção de alto nível. O problema dele é realmente quando ele tenta ser um anime de idol, como o seu terceiro episódio, onde eles tentam fazer algo mais comum para esse tipo de gênero, quebrando muito a expectativa e toda a sua bizarrice, quando do nada eles trocam suas cenas de rap, heavy metal, ou até mesmo suas piadas sobre zumbis, para ser apenas um grupo de idols normal. Ainda assim, é um anime incrivelmente divertido, com personagens extremamente cativantes, e se você está procurando um anime de comédia viajado no ácido, esse daqui está mais do que recomendado. Hinomaru Sumo. Hinomaru vive o clube de sumô do seu novo colégio, com o objetivo de se tornar o Yokozuna do colegial e poder entrar na liga profissional, mesmo sendo baixinho demais para as regras. Hinomaru Sumo merece méritos por pelo menos ser bem eficiente em sua execução. Suas lutas até que são empolgantes e temos uma direção bem competente para melhorar esse quesito. Mesmo os personagens não sendo particularmente muito carismáticos, existem um ou outro que carrega uma concepção minimamente curiosa para trabalhar aqui, como o próprio treinador do Hinomaru, e não que isso não possa ser escalonado ao longo da história também. Sua narrativa é completamente simplória, mas é muito competente em entreter o espectador, mesmo não tendo muita coisa a oferecer e muitas camadas a se desenvolver. Ele acaba valendo a pena para quem gosta de um Battle Shonen de esporte, digamos assim, sendo mais do mesmo do seu gênero, só que com uma boa competência.
Hirozuku Sekai no Ashitakara. Hitomi é uma garota que perdeu a capacidade de ver cores, e a sua avó usa uma magia temporal para mandá-la a 60 anos no passado, para que sua neta tenha uma nova experiência. Uma das qualidades mais nítidas desse anime não é só que ele é incrivelmente lindo, usando quase que muito bem as suas cores e riquezas de detalhes nos momentos certos, já que o diretor não teve liberdade total artística para brincar com alguns conceitos de cores na obra. Sobre sua história, ela tem muitos altos e baixos, com personagens muito apáticos e sem muita profundidade de início, mas que aparentam desenvolver uma relação mais natural com o decorrer dos episódios. Os pontos mais dramáticos do anime também não são muito palpáveis por enquanto, parecendo mais vazio do que deveria a melancolia, principalmente da Hitomi. Quem quiser um anime de drama muito bonito dessa temporada, a PA Works fez um show à parte com esse, então tá aí a recomendação. Kishiku Gakkou no Juliet. Na Academia Greely, os seus alunos são de dois países rivais, conhecidos como os Black Dogs e o White Cats. Persa e Inuzuka são líderes dos seus respectivos dormitórios, e depois de muitos combates, Inuzuka revela o seu amor antigo pela garota, e agora o casal vai ter que secretamente manter esse relacionamento, já que seria impossível duas pessoas de países rivais se relacionarem. Gakkou no Juliet é o mais básico anime de comédia romântica que vocês já viram na história dos animes, e isso é bom, pois sua simplicidade de roteiro e personagens faz sua narrativa ser muito mais pontual ao que realmente interessa, tanto ao relacionamento do casal, quanto às suas situações inusitadas por conta disso. E o mais interessante é que, pela sua simplicidade toda, qualquer evolução mais significativa do seu roteiro é perceptível e é colocada como um ponto positivo, fazendo assim Gakkou no Juliet ser um mais do mesmo, só que muito competente. Competente também é sua produção, que consegue fazer visuais muito bonitos, animações firmes e bem fluídas. Pra quem quer um anime relaxante só pra passar o tempo, com personagens muito amorzinhos, pode dar uma chance pra esse daqui. Tonari no Kyu Tetsuki-san. A Kari é uma garota ficcionada por mistérios e vai investigar uma casa mal assombrada onde tem uma boneca demoníaca, mas ela descobre que é apenas uma casa de uma vampira. Nada demais. Ela acaba fazendo amizade com essa vampira chamada de Sofia e acaba se autoconvidando a morar com essa vampira. A história continua mostrando o dia a dia dessas duas garotas. Com muita fofura e piadinhas de duplo sentido, esse anime não é nada mais do que a gente já não tenha visto em várias outras temporadas. E isso é bom, pois ele agrada exatamente o público que procura isso, um anime leve de piadas com alguns duplos sentidos e um clima completamente positivo com garotinhas moes. O anime acaba fazendo algumas piadinhas etis que mantém ainda o nível bem brando da obra. No mais, o anime não tem muito segredo, pois apenas existe comédia aqui e o slice of life dessas personagens. Se você gosta desse estilo de animes com todos os seus clichês possíveis, manda bala, porque esse daqui está pelo menos engraçadinho. O Chino Meijiga usa Sugiru. Tsubame é uma ex-oficial da Força de Autodefesa do Japão e agora largou sua carreira para se tornar uma empregada da Misha, uma jovem garota que não sai do seu quarto. O problema é que a Tsubame tem alguns gostos peculiares quanto a garotas pequenas, se é que vocês me entendem. Sim, esse é mais um anime de comédia extravagante e absurdo, e isso é ótimo, porque os absurdos que esse anime consegue trazer em seu roteiro são, no mínimo, preocupantes, se não fosse uma grande piada. O fato da Tsubame ser uma lolicon e todos os exageros por ela ser uma militar são um dos pontos mais interessantes dessa obra, que tem um leque de piadas que abrange piadas ácidas, piadas pesadas e até piadas de um cunho muito errado. Claro que fazendo isso de uma forma bem leve e tratando todos os sistemas mais pesados apenas como uma grande piada. Outro mérito da obra é a sua qualidade de animação e direção, fazendo essa obra ser algo muito mais além do que apenas um anime de comédia nesse quesito. O que pode acabar atrapalhando um pouco é a sua falta de dinâmica entre as suas piadas e episódios. Felizmente ele consegue se sobressair e não cair na mesma monotonia que vários animes de uma única piada acabam caindo. Sendo um dos melhores animes de comédia dessa temporada, pode ir fundo se você quer dar boas risadas e ficar completamente incomodado por uma série de bizarrices que esse anime traz. E prepare seu telefone, porque você vai ligar muito 110 aqui. Yagate Kimi ni Naru. Yu é uma garota que sempre quis ter uma experiência romântica, como nos mangás e músicas românticas que ela via. Mas quando isso acontece, ela não sente nada. Porém, no seu primeiro ano do ensino médio, ela encontra a Touko, que pode mostrar para Yu seus verdadeiros sentimentos florescendo. A parte mais interessante que a HT tem está em sua história. Isso se deve à sua capacidade de abordar as relações interpessoais entre os personagens de maneira natural e fluida. Como a própria Yu, que foi iludida pelo modo de como um romance funciona,
onde ela não entende os seus próprios sentimentos e daqueles ao seu redor, em contraste com outro personagem que quer entender os sentimentos dos outros, sendo apenas um espectador, fazendo com que o anime seja muito mais um slice of life com um tema de romance do que um anime de romance de fato. Na parte de produção, em específico a sua direção e sonoplastia, corroboram e muito na riqueza em detalhes de cada cena, explanando bem as mensagens e visões muito curiosas dos personagens sobre o amor. Pra quem gosta de um anime de slice of life ou que aborde bem questões amorosas, Yagateki Minaru é uma das obrigações dessa temporada. Goblin Slayer. Em uma guilda existe um homem que se preocupa com apenas um tipo de monstro, goblins. Ele não se interessa por nada fora matar goblins. E esse é o Goblin Slayer. Isso é uma sinopse mais Ed possível. Mas, piadas à parte, Goblin Slayer segmenta bem a sua proposta inicial. Criar uma ambientação mais anime, com traços e visuais bem característicos e constratá-la com sequências bem carregadas. O que é notável na sua introdução pela maneira direta e objetiva. Pelo menos é o que era esperado depois daquele primeiro episódio. Porém, infelizmente, a obra faz uso de piadocas completamente mal alocadas e sexualização desnecessária, contrastando bastante com a proposta apresentada que funciona perfeitamente no primeiro episódio. Se você busca uma obra com uma ambientação de mundo de fantasia, boas referências de RPG de mesa, bastante gore e uma narrativa bem simplória, provavelmente Goblin Slayer vai te satisfazer muito bem e está com certeza indicado para vocês. Radiante. Seth é um aprendiz de mago que luta contra casulos de Gênesis, criaturas das trevas que estão tentando destruir a humanidade. Ele vai tentar aprimorar as suas habilidades para lutar contra essas criaturas junto com os seus parceiros. Vale a nota que Radiante é o primeiro mangá francês que ganha um anime, e é visível que fizeram um bom trabalho aqui na parte de animação. O Estúdio Lirt tá mandando muito bem, mas infelizmente os meus elogios param por aqui. Radiante seguiu todos os clichês possíveis e imaginados dentro do mundo dos Battle Shonens, se tornando a mais clara cópia de Fairy Tail possível, pelo menos dentro do seu começo da obra que foi apresentado. Todos os clichês, quebra de expectativas e as ideias que eles tentam trazer aqui, criando algumas outras camadas dentro do mundo dos magos, acaba falhando miseravelmente pela sua simplicidade, chegando até a ter uma narrativa datada, como se fosse uma obra da década de 90, não trazendo nenhum elemento que faça ele ser diferente de qualquer outra obra de Battle Shonen que você já tenha visto, e principalmente por essa conexão quase que clara com o próprio Fairy Tail. Por mais que ele seja mais do mesmo e a sua animação e a produção não estejam ruins, ainda Radiante ele não vale a pena pela sua experiência da sua narrativa, e nem ainda assim consegue ser uma boa porta de entrada para quem quer começar o mundo dos animes ou entender melhor os Battle Shonens. É uma pena, mas eu não recomendo Radiante para vocês. SSSS Gridman, ou 4S Gridman, ou apenas Gridman, ninguém sabe como fala esse anime. Yuta acorda com amnésia e descobre que precisa enfrentar os kaijus de sua cidade, se fundindo ao herói Gridman. Gridman traz a franquia de mesmo nome para os dias atuais, demonstrando muita inspiração nos tokusatsu da Tsuburaya como Ultraman. Além de manter as suas raízes de tokusatsu, Gridman consegue manter uma narrativa consistente, com alguns conceitos interessantes do mundo e principalmente uma excelente produção, mesmo com um CG bem destoante. A primeiro contato ainda apresenta bons visuais e fluidez. E não só em produção, mas a Trigger está realmente investindo e aproveitando muito mais desse anime do que foi Darling in the Franxx, arrancando completamente o gosto amargo até então do seu antecessor. Pra quem ama Tokusatsu e quer um anime que celebra Tokusatsu e tem uma narrativa muito mais interessante por trás disso, Gridman é perfeito pra você. Anima Yell. Kohane começa sua nova escola do ensino médio e ela descobre uma paixão escondida pelo esporte de líder de torcida. Agora ela vai tentar convencer a Rizune, que largou esse esporte, a retornar e fazer um novo clube de líder de torcida. Anima Yell é um anime extremamente fofo, com muito moe, com várias personagens, uma mais diabética que a outra, com um time cômico bem fofinho e fluido, com personagens que utilizam bem os seus estereótipos e uma produção que corrobora com todo esse frufruzinho que Anima Yell tem. Tudo é por e para o moe. Pelo menos no seu começo ele não se propõe em fazer um roteiro um pouco mais sério ou elaborar alguns conflitos mais densos, coisa que com certeza ele nem precisa fazer, pois Anima Yell é exatamente isso, pra quem quer um anime extremamente fofo, com muitas garotas muito carismáticas e com uma produção competente pra fazer toda essa fofura na tela. Se você quer aumentar a sua glicose no seu sangue, Anima Yell é pra você.
Release the Spice. Momo se envolve com um grupo secreto de espiãs e agora terá que fazer parte da mesma para salvar a cidade da máfia, utilizando habilidades e ferramentas únicas que fazem basicamente essas garotas terem superpoderes e muita maconha. A melhor ideia para resumir o que é Release the Spice é pegar as 3 espiãs demais e transformar em um anime com todos os clichês possíveis do seu gênero. Com uma série de absurdos em seu roteiro, a narrativa vai se moldando de uma forma um tanto única, fazendo quase a própria proposta do anime ser uma bizarrice completa, tanto na parte de concepção dos seus poderes e habilidades, quanto até as suas próprias piadas que são absurdas. Esse anime tem a sua própria forma de contar essa história, jogando a sua suspensão de descrença lá no alto, fazendo boas cenas de ação estilo Michael Bay. De fato, esse anime não é pra ser levado a sério, é uma grande galhofada com garotas espiãs, com poderes absurdos, com situações absurdas e uma série de clichês do gênero. Se você quer apenas um anime pra desligar o seu cérebro, curtir ótimas trilhas sonoras que ele tem aqui e dar risada de alguns absurdos que ele faz aqui de uma forma séria, Release the Spice é pra você. Não, realmente ele não é bom, mas é engraçado ver como ele se tenta levar a sério. Virou um dos meus guilty pleasures dessa temporada, eu confesso. Ulysses Genedark Tohenkin no Kishi. Monte Morense estuda a pedra filosofal para se tornar um poderoso alquimista e acabar com a Guerra dos 100 Anos, se tornando o poderoso portador da pedra, conhecido como Ulisses. Um dia ele encontra uma jovem chamada Jane, e por algumas situações, ela se torna a nova Ulisses. A gente já tinha dito no guia da temporada que esse anime era bem duvidoso e não valia a pena, e esses primeiros episódios confirmam isso. Além de uma produção bem fraca em todos os âmbitos, principalmente de direção, toda a história é cheia de conceitos jogados aleatoriamente, personagens muito rasos, introduções de vergonha alheia e principalmente diálogos péssimos e preguiçosos sobre feitiços por peitos e romance bobo. É mais um daqueles animes com magia que vai ser esquecido daqui a algumas temporadas. Nem percam seu tempo com esse daqui. Gaikotsu Shotenin Honda-san. Honda é um esqueleto que trabalha em uma livraria e aqui acompanhamos toda a dificuldade de se trabalhar nesse ramo. Não tínhamos colocado esse anime no guia de temporada, pois se trata de um anime curto, mas esse daqui é tão interessante que eu quis trazer ele aqui pra vocês. Além da boa criatividade de trazer os personagens como se fossem criaturas caricatas, como o próprio Honda-san sendo um esqueleto, ou outros personagens que têm cabeça de coelho, um saco de pão na cara, ou outras coisas esquisitas, ele traz uma forma divertida e bem sacada o dia a dia de alguém que trabalha numa livraria, que tem contatos com editoras, que tem demandas muito grandes e clientes bem excêntricos que remetem muito bem à realidade. As informações que esse anime passa, assim como a sua comédia, a sua produção, mesmo sendo muito bem enxuta e sendo óbvio um anime mais curto, ela funciona de uma forma excelente, trazendo criatividade e bom humor na mesma medida. Para quem quer saber um pouquinho mais como funciona o mundo dos bastidores de uma livraria, principalmente uma livraria do Japão, com certeza a Honda-san vale muito a pena. Conception. Mizuki é teleportado para um mundo de fantasia junto com a sua prima que estava grávida. E lá eles descobrem que ela, além de não estar grávida, Itsuki precisa ter, entre aspas, filhos com essas 12 sacerdotisas, incluindo, obviamente, a prima dele. E tudo isso para salvar o mundo das impurezas, com esses guerreiros da luz. Esse troço, de longe, é um dos animes mais ofensivos que saiu esse ano. Nem vou me atentar à produção, que é simplesmente péssima, mas todo o conceito do mundo já é uma grande desgraça por si só. Não só por ser um isekai com o objetivo de ser um harém intrínseco em sua narrativa, mas além disso ele tem conceitos super contraditórios, personagens terrivelmente artificiais, e ainda por cima o anime faz a coisa mais ofensiva do mundo pro telespectador, que é mandar ele entrar no próprio site da obra pra explicar o mundo. É, exatamente, o anime manda você entrar no site dele pra ele explicar a história, porque ele é preguiçoso e não explica no meio do anime. Você tá entendendo o nível de mau caratismo disso? E isso é feito múltiplas vezes ao longo dos episódios. O desenvolvimento da relação entre os protagonistas e as sacerdotisas não existe. E mais alguns outros 370 erros aqui que eu não vou ficar citando. Se você é masoquista o suficiente para querer ver um anime ruim, para tirar sarro da cara dele, vai fundo porque você vai se divertir muito com as merdas que esse negócio faz. Mas obviamente é um dos piores animes desse ano. Orega Sukina no wa Imoto Dakedo Imoto Janai. Yu é um estudante do ensino médio que tem como objetivo se tornar um escritor de light novel, até que ele acaba descobrindo que sua irmã ganhou um campeonato de light novel e por algum motivo ele assume a posição dela como escritor daquela história. Essa é uma daquelas obras que deveriam entrar em um limbo onde reside obras como Big Order, Battery, Chaos Dragon e tantas
tantas outras merdas quanto. Ele consegue ser um Ero Mangá Sensei piorado. Consegue quebrar todas as premissas de desenvolvimento de narrativa, com personagens completamente estereotipados e estupidamente mal escritos, piadas completamente ridículas e conflitos esdrúxulos, como se ainda precisasse essa coisa ter uma animação terrível em todos os aspectos, desde frame rate, enquadramento, polimento, proporção, interpolação de movimento, character design, fluidez, fotografia, absolutamente todo aspecto artístico desse anime é um desastre completo, chegando ao ponto que os animadores estão colocando apelido nos créditos desse negócio, porque ninguém quer ser associado com isso. Como se Ero Mangá Sensei já não fosse ruim o bastante, agora temos a sua versão 300 vezes piorada. E eu só recomendo pra quem quer saber como que um anime é mal feito. Beelzebujou no Kinemetsu Mama. Aqui o inferno é apenas um grande mar de doçuras e coisas fofas, onde o Beelzebu não é nada mais, nada menos do que uma waifu perfeita, bonitinha, fofinha e extremamente preguiçosa, onde o seu agente pessoal, Miurin, precisa fazer a garota se esforçar para fazer as suas obrigações. E vamos acompanhar a história onde o inferno é um paraíso? Pois é, esse anime é bem estranho no quesito concepção. Afinal, eles fizeram um raio moetizador no inferno inteiro. Apesar desse primeiro degrau de estranheza, o resto da obra nem faz muita referência a isso. O seu roteiro até é bem preguiçoso em fazer mais piadas sobre a moetização do inferno, onde o próprio contexto aqui nem importa muito, já que o plano principal são os próprios personagens e a relação entre eles. Não existe camadas e aspectos mais intensos para fazer esses personagens mais profundos, onde a sua roupagem no geral é apenas um anime de comédia romântica, tendo uma série de conflitos bobinhos e caramelizados entre esses personagens completamente fofos. Isso não faz esse anime ser ruim, apenas um grande desperdício de muita temática, perdendo muito a capacidade de fazer um roteiro muito mais interessante e muito mais criativo, pegando a sua premissa que é bizarra. Não é por ser um anime doce demais, mas o seu roteiro não tem muito sal. Os personagens são apenas minimamente cativantes e a história parece que não vai chegar em lugar nenhum. O que salva aqui é a sua parte artística, que realmente faz um trabalho muito bem feito, usando mais tons pastéis e tendo uma coloração mais predominante no ciano. Visualmente esse anime é muito agradável, com uma direção de cena e uma animação que funciona muito bem para fazer toda essa fofura, ajudando até a criar uma empatia maior com esses personagens. Se você quer isso pra você, manda bala, mas eu acabo não recomendando. Karakuri Circus. Masaru está sendo perseguido por várias pessoas após herdar a fortuna do seu falecido pai, e agora vai ser protegido por Narumi, um homem que necessita fazer as pessoas rirem por conta de uma doença, e Shirogane, uma mulher contratada que usa o fantoche da família. Aqui temos um estilo de Battle Shonen até interessante, utilizando marionetes, enquanto temos alguns conceitos visuais para fazer o espectador acompanhar. Mas eu não sei até que ponto o Karakuri consegue se sustentar por isso, pois em 3 episódios dá pra ver que o Karakuri não tem muita carne para aproveitar 36 episódios, além de se saturar fácil com estereótipos de alguns personagens. Pelo menos o anime ainda sai, por enquanto, com um salto positivo, mérito da produção, que apesar de estática, consegue construir algumas cenas muito boas para manter esse Battle Shonen funcionando por horas. Para quem gosta de Battle Shonens um tanto articuados e quer ver se essa obra consegue se manter interessante e divertida, Karakuri Circus é uma atração curiosa dessa temporada. Tsurune. Minato desiste do clube de arco e flecha devido à morte da sua mãe. Depois de encontrar novos amigos e um homem que o reabilita de seu trauma, Minato retornará a praticar a sua paixão pelo arco e flecha. Tsurune tem uma semelhança considerável com Hanebado, principalmente no que tange ao desenvolvimento do drama dos personagens através do esporte, demonstrando o desenvolvimento mais exagerado do drama, mas com algumas construções de diálogos mais interessantes dos personagens. Não há muito do que se falar dele, precisa de mais tempo para ver se ele realmente tem mais carne em sua história. A menos a produção tem o padrão da Kyoto Animation e consegue ajudar mais a imergir nessa história. Para quem quiser um anime de esporte com drama, com uma produção muito bem feita e com uma história meio superficial, mas bem executada, Tsurune é uma boa opção para você. E esse foi o nosso guia de primeiras impressões, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês já estão assistindo, não esqueça de deixar o joinha, compartilhar com todo mundo, seja muito bem-vindo ao canal se você é novo por aqui, e eu vou indo nessa, e um bom anime e até o próximo vídeo.